amanhã lição número 2, a parte de quarta-feira, falando sobre rejeitando a misericórdia. Quando nós, assim, olhamos para o amor de Deus, nós podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Nosso amor a Deus, no entanto, é uma resposta ao amor que nós já recebemos dele. Nós recebemos de forma antecipada e merecida esse amor. Então, quando vamos aceitar esse amor, estamos correspondendo ao que ele já nos deu. As pessoas que rejeitam o amor de Deus ficam fora da misericórdia, não conseguem receber os benefícios que esse amor nos trará ou nos traz. Por isso que as pessoas muitas vezes rejeitam o amor porque não conseguem enxergar o alcance desse amor. Um pastor estava pregando na Escócia, em Glasgow, na Escócia, que é a capital da Escócia, e ele de repente do púlpito falou: eu quero ilustrar o amor de Deus. Ele disse: aqui na Escócia uma mãe estava saindo de noite da casa de um parente para ir para a sua casa nas montanhas. De repente começou a nevar e ela começou a andar com seu filhinho e se perdeu no meio do caminho. Ela não conseguia achar o caminho na escuridão da noite. Estava nevando. O que é que ela fez? Ela conseguiu deitar-se no chão com o menino, colocou o menino embaixo dela e ela então envolveu a criança num chale. De manhã encontraram o corpo da mãe, mas a criança estava viva. E o pastor disse: essa criança já deve ter mais ou menos hoje uns 40 anos de idade. Se ele é vivo, com certeza agradece a Deus por ter uma mãe tal que o salvou da morte. E você, prezado amigo, perguntou o pastor, ao considerar o amor de Deus, não acha que está sendo ingrato quando você não corresponde ao amor de Deus? Alguns dias depois, esse mesmo pastor foi chamado para atender uma pessoa que estava à beira da morte no hospital. Quando o pastor chegou lá, a pessoa que estava morta era um homem que disse para o pastor: eu estive no sábado que o senhor falou sobre aquela mãe que salvou o filho da neve. Eu sou aquele filho e quero dizer ao senhor que eu quero corresponder ao amor de Deus. Por favor, ore por mim. Eu preciso entregar minha vida a Deus porque eu não quero morrer sem reconhecer o amor de Deus. Assim, o ser humano, quando reconhece o amor de Deus, ele vai estar assim correspondendo àquilo que Deus assim já entregou por ele antecipadamente. Ellen White escreveu o seguinte: em nossa contemplação do amor de Deus através de Cristo, nós estamos apenas tocando na pontinha da orla do seu vestido ou do seu manto, que é incomensurável. Seu amor é como um oceano vasto, onde não tem nem fundo e nem areia. É a imensidão total de amor. Pergunta número 5. Como o apóstolo João descreve o amor de Deus e que prioridade isso tem para nós? João escreveu em 1 João 4, de 7 a 20, ele escreveu o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós possamos viver através de Cristo. Nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro do que tudo. Por isso devemos amar uns aos outros. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós devemos amar aqueles que nem sequer merecem o nosso amor como Deus nos ama. Por isso, aquele que ama, Deus está nele e a pessoa está em Deus. E nós conhecemos e cremos que o amor de Deus o que o amor de Deus nos tem feito. Deus é amor e no amor não há temor. Aquele que ama não tem medo, porque o medo envolve castigo. Nisso está o verdadeiro amor, em que Deus nos amou, mesmo que nós não houvéssemos merecido. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, porque se a pessoa não consegue amar aquele a quem está vendo, como vai conseguir amar a Deus que ele nunca viu? Então a pergunta é: como o apóstolo Paulo fala do amor de Deus e que prioridade tem isso para a nossa vida? Ele diz, João diz que amamos a Deus e aos outros porque Deus nos amou. Só podemos amar se sentirmos o amor de Deus em primeiro lugar. O amor de Deus tem que chegar primeiro à nossa vida, para que esse amor se reflita em nossas atitudes e assim possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aqueles que nem mereçam o nosso amor. Deus sempre assim tomou a iniciativa de oferecer o seu amor em primeiro lugar, porque o amor de Deus ele é constante, é imutável. Um ministro passou numa fazenda e viu um catavento em cima do celeiro. E aquele catavento estava escrito: Deus é amor. E para onde o vento batia, o catavento virava. Aquele missionário perguntou ao dono da fazenda: o senhor quer dizer com aquele catavento em cima ali do celeiro? O senhor quer dizer que o amor de Deus ele
é inconstante? Não, diz o fazendeiro. Eu quero dizer que não importa para que lado o vento sopre, o amor de Deus sempre existirá. Jesus, para ilustrar o amor e o perdão, ele contou a história do credor incompassivo, onde um homem devia para o rei 10.000 talentos. Ele suplicou ao rei, o rei perdoou os 10.000 talentos. Ele saiu e encontrou um homem que lhe devia apenas uns 100 denários, uma mixaria, uma quantia irrisória. Ele enforcou o homem, ele chacoalhou o homem e disse: me paga o que você me deve, não, eu te meto na prisão. O homem disse: eu não tenho o que pagar, e ele botou na prisão o homem. Foram contar para o rei chamou o credor e disse: eu te perdoei, uma dívida de 10.000 talentos, você não podia perdoar aquele homem que devia 100 denários? Então eu cancelo o perdão da tua dívida e você vai para a prisão agora. E o homem perdeu o direito. Então, a misericórdia do rei. Não podemos perder direito à misericórdia divina. Devemos reconhecer o amor de Deus e devemos corresponder a esse amor. O mínimo que nós podemos fazer como seres humanos é amar a Deus. É o mínimo para pagar o amor que Deus nos tem. Fique com Deus. Que o amor divino nos alcance sempre e que correspondamos a esse amor.